No dia em que o diretor da escola leu em voz alta o e-mail anónimo que me denunciava como gay diante de toda a turma reunida no auditório, o silêncio inicial deu lugar a um murmúrio que cresceu como uma onda de desprezo. Eu, João Mendes, de 19 anos, soube naquele instante que minha vida na pequena cidade perto de Lamego nunca mais seria a mesma, mas o que ninguém podia imaginar é que aquele momento de humilhação pública me empurraria direto para a vitória no concurso nacional de jovens escritores. Os olhares dos colegas perfuravam-me como agulhas. Rafael, o rapaz de cabelos escuros e sorriso fácil que eu amava em segredo, baixou os olhos e fingiu não me conhecer. O riso abafado de alguns rapazes ecoou pelas paredes enquanto as raparigas sussurravam cobrindo a boca com as mãos. O diretor terminou o anúncio com uma frase seca sobre valores morais e mandou-me sair da sala sem mais explicações. Caminhei pelos corredores vazios sentindo o peso de cada passo como se o chão me engolisse. Em casa o meu pai bateu com o punho na mesa quando soube pela vizinha que já espalhava a notícia pela rua inteira. A minha mãe chorou em silêncio na cozinha sem conseguir olhar para mim. Rafael mandou uma mensagem curta à noite dizendo que precisava de tempo, que não podia arriscar a sua reputação na equipa de futebol. Eu apaguei a mensagem e passei a noite em branco escrevendo no meu caderno antigo as primeiras linhas de uma história que ninguém leria. No dia seguinte a escola virou um campo minado. Ninguém se sentava ao meu lado na cantina, os professores evitavam chamar-me para responder e até o professor de literatura, que sempre elogiara os meus textos, desviava o olhar. Eu guardava o ódio dentro de mim, transformando-o em palavras no caderno escondido debaixo da cama. Decidi inscrever-me no concurso nacional em segredo usando o pseudónimo de A Silva, e enviei um conto sobre um rapaz que perdia tudo por amor. Os dias passavam lentos, cheios de olhares de lado e comentários sussurrados nos corredores. Rafael evitava-me nos intervalos, mas eu via nos seus olhos uma culpa que ele não conseguia esconder. A minha irmã mais nova, a única que ainda falava comigo, perguntava baixinho se eu estava bem e eu respondia com um sorriso forçado para não a preocupar. A inscrição no concurso foi enviada numa noite chuvosa de outubro e eu senti pela primeira vez em semanas um fio de esperança. A escola continuava a isolar-me como se eu fosse contagioso, mas dentro de mim a história crescia, ganhando vida própria. As semanas seguintes foram um inferno silencioso. Os rapazes da turma começaram a deixar bilhetes na minha mochila com palavras cruéis e desenhos ofensivos. Uma manhã encontrei o meu cacife pintado com spray vermelho dizendo "gay fora". O diretor chamou-me ao gabinete, mas em vez de castigar os culpados aconselhou-me a manter um perfil baixo, para não piorar as coisas. Em casa o meu pai mal falava comigo e a minha mãe preparava o jantar em silêncio absoluto. Rafael apareceu uma tarde no parque perto da escola com os olhos vermelhos e pediu-me desculpa por não ter defendido-me naquele dia no auditório. Disse que tinha medo que os colegas o rejeitassem também, que a sua família era conservadora e que ele gostava de mim, mas não sabia como lidar com aquilo. Nós sentámo-nos num banco de madeira e pela primeira vez em meses conversámos de coração aberto. Ele confessou que também sentia algo por mim, mas que o mundo à nossa volta era demasiado pesado. Prometemos manter o contacto em segredo e eu senti o meu peito aliviado por um breve momento. Continuei a escrever o conto para o concurso, adicionando camadas de dor e esperança, descrevendo um rapaz que encontrava força no silêncio dos outros. A minha irmã descobriu o caderno por acaso e leu algumas páginas chorando, depois abraçou-me e disse que eu era corajoso. Isso deu-me coragem para continuar. O prazo do concurso aproximava-se e eu enviei a versão final com o coração acelerado. As aulas tornaram-se um tormento constante, os professores ignoravam-me e os colegas faziam piadas baixas sempre que eu passava. Uma vez durante a educação física o treinador mandou-me correr sozinho enquanto os outros jogavam em equipa. Eu corri até os pulmões arderem, transformando a raiva em energia. Rafael mandava mensagens à noite contando-me os seus medos e eu respondia com palavras de apoio mesmo quando me sentia quebrado. A família dele soube do rumor e proibiu de falar comigo, o que tornou os nossos encontros mais raros e mais intensos. Eu comecei a questionar se valia a pena lutar, se o amor e o talento bastariam para mudar alguma coisa. O inverno chegou frio e cinzento e com ele a notícia de que o concurso tinha selecionado os finalistas. O meu pseudónimo estava na lista. Ninguém na escola sabia ainda, mas eu sentia que algo grande estava prestes a acontecer. A convocatória para a final do concurso chegou por e-mail num dia de chuva forte. Eu tinha de ir a Lisboa a apresentar o meu texto diante de um júri nacional. Disse aos meus pais que era uma viagem de estudo e eles aceitaram sem perguntar muito. Rafael ajudou-me a comprar a passagem de comboio e prometeu esperar por notícias. Na estação ele abraçou-me rapidamente antes de eu entrar no vagão e sussurrou que estava orgulhoso de mim. A viagem foi longa e eu reli o meu conto dezenas de vezes, sentindo cada palavra como uma ferida aberta.
Em Lisboa o ar era diferente, mais leve e anónimo. O hotel simples perto do Rio Tejo deu-me espaço para respirar. No dia da apresentação entrei na sala com as mãos suadas e li o meu texto em voz alta diante de escritores consagrados e jornalistas. Falei de um rapaz que era expulso do seu mundo, mas encontrava a voz dentro de si. Quando terminei, o silêncio foi absoluto, depois veio o aplauso. Um membro do júri disse que a minha história era corajosa e autêntica. Voltei para casa com o coração cheio, mas ainda sem contar nada a ninguém. A escola continuava o mesmo inferno de olhares e comentários. Uma semana depois, o resultado foi anunciado na televisão nacional. O meu pseudónimo, a Silva, ganhou o primeiro lugar. O apresentador revelou o nome verdadeiro, João Mendes, e mostrou uma foto antiga minha da escola. De repente o telefone tocou sem parar. Os colegas que me tinham humilhado enviavam mensagens de parabéns forçados. O diretor ligou pedindo para eu ir à escola dar uma palestra. O meu pai sentou-se à mesa pela primeira vez em meses e disse com voz rouca que talvez tivesse sido demasiado duro. A minha mãe chorou abraçando-me. Rafael apareceu na minha porta à noite com os olhos brilhantes e disse que não aguentava mais esconder o que sentia. Nós caminhámos pela rua escura de mãos dadas pela primeira vez e eu senti que o mundo começava a mudar. Os jornais locais publicaram artigos com títulos sensacionalistas e de repente eu deixei de ser o rapaz gay expulso para ser o vencedor do concurso nacional. Mas por dentro eu ainda carregava as cicatrizes. A cerimónia de entrega do prémio aconteceu em Lisboa, num auditório cheio de gente importante. Eu subi ao palco com o troféu pesado nas mãos e olhei para a plateia. Entre os convidados estava Rafael, que tinha viajado escondido dos pais. O meu discurso foi curto, mas sincero. Agradeci àqueles que me fizeram sofrer, porque sem eles eu nunca teria encontrado a minha voz. As câmaras gravaram tudo e no dia seguinte o vídeo circulou nas redes sociais. Na minha pequena cidade perto de Lamego as pessoas pararam para me cumprimentar nas ruas. Os mesmos rapazes que me tinham pintado o cacifo agora pediam selfies. O diretor organizou uma assembleia especial para me homenagear e eu aceitei apenas para olhar nos olhos de cada um deles. Rafael e eu começámos a encontrar-nos abertamente, embora com cuidado. A família dele ainda resistia, mas ele dizia que estava cansado de fingir. A minha irmã tornou-se a minha maior aliada, ajudando-me a responder aos e-mails de leitores que chegavam de todo o país. Eu comecei a escrever um novo conto inspirado na nossa história real. Os dias passavam mais leves, mas eu sentia que o arrependimento dos outros era superficial. Alguns professores que me tinham ignorado agora elogiavam-me em público. O meu pai tentou conversar uma noite pedindo desculpa por não ter entendido antes e eu aceitei o pedido, mas guardei a dor dentro de mim. Rafael e eu passámos uma tarde inteira junto ao rio falando sobre o futuro, sobre sair da cidade, sobre viver sem medo. Ele confessou que quase me tinha perdido para sempre e eu disse que o amor verdadeiro sobrevive ao silêncio. O concurso mudou a minha vida, mas também expôs as feridas que ainda não tinham cicatrizado. Eu sentia-me mais forte, mais seguro da minha identidade, mas também mais consciente de que o caminho seria longo. Meses depois, o livro com o meu conto vencedor foi publicado e eu fui convidado para uma entrevista na televisão nacional. Rafael sentou-se na plateia e sorriu para mim quando as câmaras viraram. Eu falei abertamente sobre o preconceito que tinha vivido, sobre o apoio que encontrei e sobre o poder das palavras. De volta à cidade, a escola organizou um evento onde os antigos colegas pediram desculpa publicamente. Alguns choraram, outros ficaram em silêncio. O diretor admitiu que tinha falhado na proteção dos alunos. Eu aceitei as desculpas, mas disse que o verdadeiro arrependimento se via nas ações futuras. Rafael e eu decidimos mudar para Lisboa juntos no ano seguinte para estudar na universidade. A minha família finalmente aceitou o nosso relacionamento com o tempo. A minha mãe abraçou Rafael numa tarde de domingo e o meu pai apertou-lhe a mão sem dizer nada. Eu continuei a escrever histórias sobre rapazes como eu, sobre amores que venciam o medo. A cidade mudou um pouco, as conversas nos cafés já não eram tão cruéis. Mas eu sabia que o preconceito ainda existia, escondido em olhares e sussurros. Rafael e eu caminhávamos de mãos dadas pelas ruas e sentíamos que tínhamos conquistado o nosso espaço. O troféu do concurso nacional estava na minha estante e cada vez que eu o via lembrava-me de que a dor pode transformar-se em força. A jornada não tinha terminado, mas eu já não era o rapaz expulso da escola. Era João Mendes, escritor vencedor e homem livre para amar. É verdade ou falso que o preconceito social sempre impede o sucesso de quem é diferente?